Fala, meu povo, eu tenho que fazer esse episódio reagindo aos wakandianos brasileiros. Que imagina que aquela resenha que o Paulo teve com o Mano Brown ali no Mano a Mano viralizou pra caramba e ele tava falando que às vezes algumas pessoas do movimento negro pegam o Wakanda como símbolo e trazem para o seu imaginário. Então, assim, realmente ele generalizou um pouco sobre o que é movimento negro brasileiro, porque a maior parte dos movimentos tradicionais que já são realmente reconhecidos não utiliza o Wakanda como simbologia, mas não dá para excluir que eu já vi resenhas, já vi textos aí, estudos feitos em pós-graduação em universidade de pessoas que estão utilizando o Wakanda como realmente um símbolo para representar a luta brasileira. Fora movimentos que vocês podem reconhecer, é só pesquisar aí na internet Wakanda no Brasil, que você vai realmente encontrar alguns pequenos grupos ou grupos regionais que utilizam Wakanda. Então, sim. E o mais louco é que, ao falar sobre isso, essas pessoas apareceram no para discutir com o Paulo nas redes sociais, e eu fiz um vídeo que lá no meu Instagram que está chegando a 200 mil visualizações, e essas pessoas apareceram para defender realmente a existência de Wakanda. Olha que loucura, para defender a existência de um país fictício criado por um filme da Disney, mano. Eles estão defendendo isso com unhas e dentes, argumentando e questionando e falando como que é importante a existência disso para o povo negro brasileiro, cara. Para essas pessoas, eu dei esse nome de wakandianos brasileiros. Os caras estão vivendo ali realmente dentro dessa perspectiva imaginária deles. E eu vou responder alguns comentários que eles deixaram no meu Instagram, e nem todo mundo que eu vou trazer aqui, que comentou, é um wakandiano brasileiro, mas eu achei que as respostas deles, que as perguntas dele, que as interações deles são relevantes para iniciar esse debate. Então, obviamente, esse vídeo vai ficar muito grande, tem muitos comentários lá e tal, por isso eu dividi em várias partes, e essa aqui é a primeira parte dessas respostas, para a gente começar esse contexto para a gente começar essa conversa, tá ligado? Então, Estevam Ribeiro, que é meu parceiro, amigo, quadrinista, roteirista, roteirizou umas séries fodas aí de TV e tal, comentou lá que o Wakanda foi criado por um judeu branco. E eu acho que é só importante a gente ajudar as pessoas, os fãs do entretenimento no geral, que eles fazem essa confusão geral, né? Fazem uma confusão muito específica. Existe história em quadrinho, que é feito por um roteirista mais um ilustrador. Existe a literatura, um livro, que é um formato de romance escrito em prosa e tudo mais. E existe o cinema, que exige uma equipe muito maior, fotografia, figurino, um monte de gente para produzir isso. Cada um é uma mídia, é um formato diferente, é uma criação diferente, né? Se eu pego uma literatura, meus livros, e adapto para história em quadrinho, o ilustrador vai precisar ler aquele meu contexto e falar, nossa, como que eu represento essa cena, quantos quadros, como que vai ser a movimentação da ação. E assim, quando a gente faz a adaptação para o cinema, tem novas decisões sobre o que levar para o cinema, quais elementos faltam para a gente compor uma boa fotografia. Eu estou falando isso porque a Wakanda, criada pelo Jack Kirby e Stan Lee, é uma, e realmente é criada por imaginário de dois homens judeus, brancos e tudo mais. E dá para a gente questionar que em alguns momentos da história judeus não foram tratados especificamente como pessoas brancas, mas atualmente no Brasil pode ser que sim, depende muito do contexto. Mas enfim, não é essa a discussão. Mas foram criados pelos dois. Já o Wakanda do cinema foi criado por uma equipe totalmente negra, Ryan Coogler, Ruth Carter, que para mim é realmente a pessoa responsável por inserir o afrofuturismo ali dentro do filme, né? Porque sem ela que trouxe toda a representação cultural, étnica, de várias etnias para construir aquele universo de Wakanda, para fazer a simbologia das cenas, da fotografia, tudo isso, para mim, Ruth Carter, que foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar como figurinista também, faz muito sentido, é importante pra caramba. Então, sim, não estamos falando de uma criação de pessoas brancas, estamos falando de uma criação de pessoas negras. Porém, que elas têm localidade. Por mais que a gente esteja falando que pessoas negras, a gente tem um ponto central na diáspora, né, que foi
essa vinda forçada pela escravidão para os países das Américas e tal, que a gente tenha uma unicidade em alguns pontos históricos, essa unicidade ela também se desenvolveu em dinâmicas extremamente diferentes. Por exemplo, Hollywood, que é o soft power dos Estados Unidos. A intenção de Hollywood é propagar o estilo de vida estadunidense. Para todo mundo que estuda a história do cinema, a gente sabe que tem o presidente, um dos presidentes que investiu muito lá, que não me veio o nome dele nesse momento, tem aquela famosa frase que bandeiras, filmes carregam bandeiras, uma parada mais ou menos nesse sentido. Que exatamente ele sabia que o soft power, que a cultura dos Estados Unidos iria entrar nos países que recebesse também seus filmes. Sendo assim, mesmo que a gente está falando de uma produção negra, a gente está falando de uma produção negra que carrega a cultura negra dos Estados Unidos. Então, aquela cultura daqueles grupos negros com todo o seu imaginário, todas as suas perspectivas que vem daquele país e que não é aberta para receber a cultura negra de outros países. E essa é a grande questão, tá ligado? Não existe esse movimento inverso tão facilmente. E, infelizmente, a gente vê aí atores e grandes nomes dos Estados Unidos negros vindo para o Brasil há 3 anos consecutivamente, assim, chegando para cá, mas na hora de voltar para Hollywood e fazer um filme com algo que ele aprendeu aqui do Brasil, não coloca nenhum dos atores pretos brasileiros nem para fazer ponta. Não ajuda a inserir nenhum deles no mercado internacional, porque toda vez que você vai produzir um filme e quer mostrar para esse grupo de negro estadunidense, eles vão falar, pô, mas espera aí, eu não entendo todas essas questões, eu não entendo esse catolicismo negro, eu não entendo esse lance de favela, eu não entendo essa parada de samba, eu não entendo esse lance de umbanda, sabe? Tem muitas questões que a gente vive aqui no nosso país, no nosso território, que eles não compreendem, eles se fecham, e historicamente Hollywood é extremamente fechado até para a cultura negra dos outros povos, mas a gente não, a gente acaba recebendo e tendo uma enxurrada de cultura que vem da comunidade negra dos Estados Unidos. Tanto que, assim, tem um comentário eu acho que é Gleidson Roche, que ele escreveu assim: é o melhor filme já feito, precisamos parar de cair nessa armadilha de quando alguém acerta para o nosso lado, a gente começa a atacar, criticar. A crítica era que a Globo não tinha negros, nem nas novelas, nem no BBB. Agora tem todo mundo ataca isso, também é uma armadilha. Cara, assim, eu não vou ler todo esse comentário dele, mas que emoção, né? Uma grande emoção, é muito emocionado. Melhor filme já... Peraí, de toda a indústria do cinema negro no mundo, de todas as produções feitas por pessoas negras no mundo, o Pantera Negra, filme de bonequinho da Disney, é o melhor filme já feito no mundo, tá ligado? Isso sem contar os avanços que vários outros nomes no próprio Estados Unidos, como Spike Lee, já fizeram. Que sem algumas movimentações estratégicas dentro do próprio Estados Unidos, do Spike Lee e de outros atores, como o próprio Will Smith, não existiria possibilidade de chegar num Pantera Negra. Como o próprio Ed Murphy, né? O primeiro grande filme de uma pessoa negra que extrapolou e fez sucesso fora dos Estados Unidos, Um Príncipe em Nova York, com Zamunda. Então, porra, peraí, tem muitas outras questões. Então quer dizer que pessoas negras no Brasil não fazem grandes filmes também? Tá ligado? Peraí, cara, eu acho que essa galera se emociona muito quando vira fanbase de alguma parada. Quando vira fanbase é muito dinâmica da internet a gente virar fanbase. Então, ok, você gosta pra caramba. Eu também gosto, vamos deixar bem claro aqui que eu não. Que se provavelmente vai lançar o Pantera Negra 3 e eu posso estar ocasionalmente ou não no cinema, dependendo da minha agenda, dependendo do quanto eu tô disposto a pegar uma fila gigante ali para entrar no cinema a assistir. Não tô falando que a gente tem que recusar, odiar e repudiar a produção como Pantera Negra, como Wakanda. O que eu acredito e que eu faço nas minhas obras, obviamente, também,
absorver isso, trazer para mim, refletir, olhar ao meu redor no mundo, falar, beleza, cara, tem Wakanda lá e tal, só que aqui a gente tem tambor de Minas, só que aqui a gente tem carimbó, só que aqui a gente tem congado, aqui a gente tem umas paradas diferentes, aqui a gente tem a realidade urbana periférica preta das favelas, até o trap aqui é diferente do trap dos Estados Unidos. Como que eu posso devolver isso na minha produção cultural? Então, talvez essa grande questão, e quem está mais pensando e focando nisso, como o Paulo, como eu, como várias outras pessoas ali que estão discutindo isso, são mais essas pessoas que estão na linha de frente da produção cultural, tá ligado? Diretores de teatro, músicos, artistas que estão realmente querendo produzir com o Brasil, para o Brasil e carregando o imaginário brasileiro, tá ligado? Carregando o imaginário dos nossos regionalismos, que são muitos. São essas pessoas que realmente estão mais absorvendo coisas que vêm de fora, trazendo para dentro, colocando limite, falando, beleza, ok, não vou reproduzir porque não é a minha vida e eu vou trazer para outras pessoas. Mas já fãs não, se a galera está comprometida só com a diversão, com a emoção, e filmes são feitos para emocionar, tá funcionando. E o Gleidson tá emocionado pra caramba, diz que foi o melhor filme já feito. Assim, cara, assim, ok, vamos passar pro próximo. O Ra, underline Fá Conceição, olha, foi muito interessante a resposta dele. E como fico eu, negro, evangélico, fã de cultura geek, fã de manifestações culturais afropunk e carente de outras representações da ascensão do povo preto no Brasil? Então, o que é curioso é que ele mesmo dá a própria resposta, né? Ele mesmo traz a problemática dentro da sua pergunta, porque ele é negro, evangélico, fã de cultura geek, das manifestações culturais e carente de representações da ascensão do povo preto no Brasil. E se ele é carente da ascensão de representação do povo preto no Brasil, ele assiste uma Wakanda, que nem representa os Estados Unidos, né? Como eu disse no meu vídeo inicial, é o imaginário idílico de como seria a África a partir da perspectiva dos Estados Unidos. Isso alimenta o imaginário dele. E o que é foda também é que as pessoas não sacam a questão de indústria, né? Indústria do entretenimento, do marketing, porque existem inúmeros outros criadores brasileiros entregando exatamente o que o Rafa Conceição quer, na literatura, na história em quadrinho, talvez no cinema, talvez na televisão, que ainda é muito carente, ainda precisa realmente de mais produções, mas tem gente tentando e não consegue chegar porque tá todo mundo olhando lá para os pretos dos Estados Unidos, falando, pô, me contentei, é o melhor filme feito, cara, não precisa fazer mais nada. Isso tem impacto real na nossa indústria, tem impacto real. Eu já falei isso na literatura, porque aí o que acontece? As editoras brasileiras, as grandes editoras, olham para qualquer pessoa preta dos Estados Unidos, real, mano, real. Pega o livro e as biografias das que são lançadas no Brasil quando você encontrar à venda o livro de uma pessoa negra lá. Não menosprezando o impacto e o esforço dela e tal, mas, cara, tem pessoas no Brasil negras que já estão há 10, 15, 20, 30 anos produzindo, tentando espalhar, distribuir a sua obra no país todo, mas a editora fala, não, mas seu nome não é inglês, vou pegar isso aqui que é inglês, que acabou de ser shortlist ali de uma premiação e distribuir no Brasil inteiro, porque o Brasil gosta de que é preto dos Estados Unidos, parece chique, tá ligado? Isso acontece real, mano, isso acontece demais, demais. Então, Rafa, presta atenção, cara, presta atenção, porque se você quer representação negra brasileira, olha ao seu redor, tenho certeza absoluta que provavelmente se você for do Sudeste, aí mais ainda, mas no Brasil todo tem eventos como a Perifacom, como pessoas ali que tem artistas brasileiros produzindo aí, cara. Vai atrás também, né, mano? Espera a indústria chegar até você, não. Vou comentar também da Isana Oliveira, minha amiga aqui de Belém também e tal, cara, porque ela trouxe exatamente esse ponto que é importante, ó. Aí eu lembrei de outra coisa. Eu sou uma mulher negra, nordestina, nascida na Mata dos Cocais da Amazônia. Minhas referências são outras. Meu jeito de vestir, as coisas que eu escuto musicalmente falando, por exemplo, são outras. Mas tem um monte de gente preta que quer que eu performe culturalmente de acordo com referências americanas. Mano, é isso, cara. É isso, tá ligado? A gente tem que olhar ao nosso redor. E isso não precisa excluir o que vem de fora.
Não precisa necessariamente excluir, mas ser crítico é importante para que a gente consiga carregar as nossas vivências, pelo menos desconectar com as nossas vivências, cara. Pelo menos não ser mais um bonequinho que cai aí uma massa de manobra de uma indústria bilionária que é Hollywood. Por mais que a gente esteja falando que pessoas negras, os cineastas ralaram pra caramba e realmente ralaram para confrontar o racismo nos Estados Unidos, os negros brasileiros, os criadores, os cineastas brasileiros, estão ainda dezenas de anos, talvez, atrás de chegar a produzir um Pantera Negra. E não é questão de talento, de intelecto, de habilidade, não. É questão de acesso a dinheiro, investimento e ao poder de decisão que as pessoas lá tiveram, tá ligado? Então é mais sobre isso. O Andy Souza, cara, ele só confirmou tudo que eu tô falando, olha. É válida a impressão do Paulo Vieira, mas não é uma verdade absoluta. Saca só, não é uma verdade absoluta. Por que que o Andy acha que não é uma verdade absoluta? Porque a gente tem Wakanda, a gente tem Mulher Rei, a gente tem Judas e o Messias Negro, e a gente tem pecadores para estabelecer o imaginário das nossas impressões e realidades. Só lista de filme de Hollywood, sacou? A nossa realidade está sendo reproduzida só por filmes de Hollywood. Cara, presta atenção, mano. Presta muita atenção. Tem um comentário aqui que tá falando sobre separatismo preto, mas eu vou deixar para a parte 2 desse vídeo. Se você gostou, deixa seus comentários aqui, deixa suas perguntas, que talvez eu traga para responder também aqui na parte 2 do Respondendo os Wakandianos Brasileiros, beleza? Não deixa de apoiar, por favor, o podcast, preciso do seu apoio, link do apoia.se/Sinceras Ilusões aqui embaixo para você fortalecer, cara, R$3, você consegue fortalecer o podcast, me segue nas redes sociais, a gente vai continuar essa conversa por lá, tá bom? Brigadão e a gente se vê por aí.